Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso canal Espiritualidade Livre. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos mesmo a esse espaço que é feito com muito carinho, com muito amor para vocês. Hoje eu estou aqui trazendo 5 mentiras que te contaram sobre Exu. 5 coisas que talvez você acredite e que não estão muito adequadas à doutrina de Umbanda, tá? E eu vou estar trazendo isso hoje para vocês. Antes, se inscreva caso você não seja nosso inscrito, tá? Já chega deixando o like, porque isso ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo. Temos vídeos aí semanalmente falando de espiritualidade, umbanda, esoterismo, magia natural, tudo de uma forma livre, compreensiva e didática feita para você, tá bom? Pessoal, meu nome é Gilberto Melo, eu sou mago iniciado há 10 anos, sou sacerdote de Umbanda no Templo Escola Omaie, e esse canal é um canal onde a gente fala de espiritualidade, de uma forma muito livre, sem se prender exatamente a essa ou aquela religiosidade. Porém, quando a gente fala de esoterismo no Brasil, a Umbanda ela impera, né? Inclusive, é graças à Umbanda que muitos conhecimentos esotéricos existem no Brasil. Tá? Eu vou até fazer um vídeo sobre isso no futuro, se vocês quiserem, tá? A influência da Umbanda e a missão da Umbanda de manter viva aqui no Brasil a magia, o esoterismo, tá? É um tema de vídeo muito legal. Então eu sei que muitas das pessoas que me acompanham são de natureza umbandista ou de outra religião próxima ali, né? De matriz africana também. Então é por isso que eu sempre gosto de trazer esses vídeos aqui para o canal, apesar de o canal não se limitar só ao universo de Umbanda, tá? Hoje eu quero falar para vocês sobre 5 coisas que te contaram ou que você acredita e que estão, de certa forma, equivocadas. E a primeira delas, Exu faz o mal, ou Exu é do mal. E isso está errado, tanto quanto a ideia de que Exu só faz o bem. Uai, Gilberto, como assim? Exu não faz o mal e Exu também não faz o bem? Então o que Exu faz? Exu, a gente tem que entender vários processos aí. Exu é tanto o orixá energia, quanto os guias que trabalham dentro dos nossos terreiros, tanto de Umbanda quanto de Quimbanda, tá? Então, assim, Exu, quando eu uso a palavra Exu, ela não designa uma única coisa, ela designa, todas elas estão correlacionadas. O Exu de Quimbanda, o Exu de Umbanda, o Exu Orixá, eles se relacionam, tá? Inclusive, nós temos um curso gratuito de Umbanda, onde a gente fala um pouquinho sobre isso, tá? É só você procurar na playlist do canal. Mas Exu, enquanto energia, Exu enquanto orixá, ele é um polo neutro, que ele atua tanto no positivo quanto no negativo. E aí, quando eu falo positivo e negativo dentro de contextos espirituais, eu não estou dizendo bem e mal, tá? Eu estou dizendo polaridades. A polaridade masculina ela é positiva, a polaridade feminina é negativa, mas não quer dizer que mulher é do mal, que mulher é negativa, tá? É a energia dela. Sabe quando você vai acender uma lâmpada, você não tem o polo positivo e o polo negativo? O polo negativo é do mal? Não, ele é necessário para que a lâmpada se acenda, tá? Então, Exu ele vai atuar tanto no polo positivo quanto no polo negativo. Por isso que as cores de vela tradicionais de Exu é preto e vermelho. Preto de expansão, positivo, mais negro de negativo, de paralisia, preto. Então, ação de expansão, ação de paralisação, tá? Então, Exu atua nesses dois polos. Exu tá tanto, por exemplo, no início de um namoro, a energia Exu, quanto no término de um namoro. E aí você vai dizer, Gilberto, começar um namoro é ruim ou é bom? Não, é o que é. Terminar um namoro é ruim ou é bom? Não, é o que é. Ah, não, terminar o namoro é muito ruim, né? Dói muito. Dói, mas quantas vezes depois desse término você conheceu uma outra pessoa melhor? Ou quantas vezes se essa relação acabou, ela já não estava meio ruim? Então foi a melhor coisa que aconteceu foi ela ter acabado. Então Exu é uma energia dual, ela não é nem boa e nem ruim, tá? Ela vai ser acionada de acordo com a necessidade ou de acordo com a invocação. Como assim, Gilberto? Exu pode ser ativado de duas formas na vida de uma pessoa. Primeiro, pelas leis espirituais. Então, por exemplo, você está roubando o seu chefe. Você está lesando ele, você está gerando um karma. E aí, sem nenhum tipo de trabalho, a lei universal, a lei cósmica, pode ativar a energia Exu para que você seja pego, para que você seja punido, tá?
ou um trabalho de magia, onde alguém vai pegar e invocar a energia de Exu e vai direcioná-la contra você, paralisando alguma coisa na sua vida. Entende? Então, Exu não é do mal, Exu é neutro, é uma energia neutra que trabalha para a evolução do mundo, como todos os orixás, que trabalham para que o mundo esteja em equilíbrio. Tá? Exu é o caos que põe ordem. Eu costumo dizer, sabe quando você vai fazer uma faxina na casa e você tira tudo do lugar? Essa muitas vezes é a ação de Exu, mas é necessário que essa mudança aconteça. Tá? Agora, os Exus de trabalho são entidades espirituais que vibram e atuam dentro da frequência de Exu. Eles estão em graus diferentes de evolução, então existem Exus muito evoluídos, que é o que nós chamamos, por exemplo, de Exus coroados, né, que são aqueles Exus que trabalham, aqueles Exus maravilhosos, né, que atuam em casas sérias, que têm juramentos e compromissos com a Umbanda. Existem o que nós chamamos de Exus pagãos, que são Exus que ainda estão evoluindo no plano espiritual e que muitas vezes atuam de forma negativa porque são invocados para isso. Ele não vai cismar com a sua cara e te fazer, mas se alguém invocar ele, ele vai fazer. E aí é mais ou menos como uma faca. A faca ela mata, mas ela precisa de uma mão para matar. A faca não vai sair te matando. Então isso é Exu. Então, quando a gente se fala de Exu, você tem que entender que é toda uma amplitude de coisas, desde a energia, orixá, até os guias. Então, por exemplo, um Exu que atua na Umbanda, por exemplo, eu tenho uma casa de Umbanda. Na nossa casa, os Exus eles não atuam de forma negativa. Então, se a pessoa chegar lá e pedir para destruir uma pessoa, para separar um casal, os Exus não fazem. Por quê? Porque eles já são entidades que estão num patamar de evolução maior. A nossa casa tem leis espirituais. A gente já instrui os consulentes, né, sobre como a casa funciona, então esse tipo de coisa não acontece. Mas existem casas espirituais, casas de axé, casas de quimbanda que atuam de uma outra forma. Estou dizendo que a quimbanda é ruim? Não. É uma outra religiosidade, é uma outra visão de mundo, são outras entidades que também manipulam a energia dual de Exu que atuam ali, tá? Então o Exu de Umbanda e o Exu de Quimbanda não são diferentes. Eles só têm atuações distintas pela lei da casa e pela liberdade do próprio Exu. Porque o espírito ele também tem livre-arbítrio, ele também pode escolher atuar como. Mas tanto um quanto o outro manipulam a mesma energia. Então o Exu não é nem bom e nem mal, tá? Exu muitas vezes vai ser o que você fizer dele. Se você é um bom médium, o seu Exu vai ser um bom Exu. Se você é uma porcaria de médium, o seu Exu muito provavelmente vai ter uma atuação parecida, tá? Segundo erro que te ensinaram sobre Exu. Todos têm Exu. Mentira, nem todo mundo tem Exu. Todos têm protetores espirituais. Todos têm guardiões. Gilberto, mas guardião é Exu? Nem sempre. Exu é um polo divino. Exu está ligado à ancestralidade, né, dos orixás. Exu está ligado às religiões de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Catimbó e tantas outras religiões. Então, você que não é um bandista, você não tem Exu. Você que não atua na Quimbanda, você não tem Exu. Tá? Exu é da religião. Você tem os seus protetores. Na Umbanda, caso você venha entrar para as correntes de Umbanda, caso você venha entrar no Candomblé, caso você venha entrar na Quimbanda, essa entidade, né, o seu Exu ou um Exu vai trabalhar com você. Mas quem não está na Umbanda não tem Exu. Quem não está na Quimbanda não tem Exu. Quem não está no Candomblé não tem Exu. E aí agora eu estou falando do Exu Guia. Exu Orixá é uma energia que existe em todas as coisas, tá? Mas Exu Guia, Exu de trabalho, ele é um trabalhador da religião. Então a gente também tem que tirar essa ideia. Muitas pessoas, às vezes, cristãos, pessoas assim que estão em outras religiões ou que não têm uma religião, vira para mim e fala: qual o meu Exu? Eu falo: você não tem Exu. Você tem os seus protetores, porque todo mundo tem mentor, todo mundo tem protetor espiritual. Agora, Exu está ligado à religião de Umbanda, às religiões de matriz africana. Então, para você trabalhar com o Exu, porque também essa ideia de ter Exu, dá a ideia de que ele é meu, que ele é um cachorrinho que eu chamo quando eu quero. Não. Eu e o meu Exu, nós somos trabalhadores da mesma religião. Só isso. Ele no mundo espiritual, eu no mundo físico. E em alguns momentos nós entramos em sinergia e trabalhamos juntos. Mas ele não é meu. Ele não tem obrigação comigo.
Nós estamos conectados por fios do destino, por fios da vida, muitas vezes por outras vidas. Mas nós somos dois seres independentes e que só trabalhamos juntos. O seu Exu está para você como o seu colega de trabalho está para você na sua empresa. Só isso. Ele não é seu, você não manda nele, ele não tem a responsabilidade de resolver todos os seus problemas, tá? Ele pode te ajudar. Ter uma boa relação com o seu Exu é muito bom, mas ele não é seu. Tá? E segundo, se você não tem vínculo com a religião de matriz africana, você não tem Exu, você tem guardiões, protetores, geralmente vinculados à religião que você professa. Por isso que é importante você ter uma conexão com a sua espiritualidade. Pode ser o budismo, o catolicismo, o espiritismo, a umbanda. Você tem que ter uma vivência religiosa, uma vivência espiritual, que faça sentido para você. E aí os protetores daquela religiosidade estarão com você, tá? Se você tem uma ancestralidade, então, por exemplo, eu sou filho de pai de santo, eu sou filho, minha mãe, minha avó trabalhava com orixá, então provavelmente você tem essa linhagem espiritual pela sua ancestralidade, mas ainda assim, você só vai conseguir ativamente essa atuação se você se desenvolver em algum lugar, tá bom? Continuando então, a terceira coisa que te contaram, Exu te leva para os maus caminhos, Exu te leva para o mal. Um erro crasso. Exu, Zé Pilintra, Tiriri, Marabô, Maria Padilha, Sete Venenos, Sete Encruzilhadas, não te levam para o mau caminho. O caminho tá lá, você caminha porque você quer, você trilha ele porque você quer, tá? Então essa ideia assim, eu trabalho com Zé Pilintra. Gente, eu sou extremamente responsável com o meu trabalho, eu sou extremamente fiel ao meu relacionamento. Eu sou extremamente, sabe, eu bebo, não minto não, mas eu sei meu momento de beber, eu sei meu momento de ter responsabilidade, sabe, eu tenho uma empresa. Então o que acontece? O fato de você trabalhar com esse ou com aquele médium, esse ou aquele Exu, não te faz assim, não justifica não, a sua safadeza, a sua preguiça, a sua falta de vontade de trabalhar. Sim, eles interferem no nosso humor. Por quê? Você vai tocando aquela egrégora, é claro que você vai pegando trejeitos dela. Mas os Exus, eles são entidades evoluídas, eles não são ignorantes, sabe? Então o Exu, ele não quer te ver bebendo até estar como alcoólico. O seu Zé Pilintra não quer te ver usar cocaína até, sabe, dar uma overdose, não faz sentido. A missão deles é justamente o contrário, é justamente te proteger. O que muitas vezes acontece é que o médium, ele, por ser médium, ele é muito mais suscetível às influências. E aí, se ele não escolhe bem aonde ele está, então o fato de você ter seu Zé Pilintra com você não quer dizer que você está protegido de todos os encostos que umbas e eguns que estão no lugar onde você frequenta. Então, às vezes você está achando que é o seu Zé Pilintra que está te induzindo ali a usar algum tipo de entorpecente, e na verdade são só um bando de quiumbas e encostos que se aproveitam da sua mediunidade, da sua irresponsabilidade mediúnica e te incentivam aquilo ali. O que as entidades fazem é mostrar a nossa natureza, elas nos amam independente de quem somos. Mas a responsabilidade é nossa, e isso não cabe a eles. Então, se a mulher está traindo o marido, é porque ela é safada, não é porque a pombagira incitou. Se a pessoa está usando algum tipo de entorpecente, é porque ela escolheu usar, não é porque a entidade foi, não. E assim, isso é uma das coisas que eu vejo de muitos umbandistas, muitas pessoas das outras religiões, de Quimbanda e Candomblé, erroneamente acreditando e erroneamente passando para frente, tá? Não, ninguém te força a nada, ninguém foi lá e enfiou a bebida na sua boca, é você que fez. E se tem influência espiritual, não são das entidades, né, que atuam nas religiões de matriz africana, não. É de encosto, egum, energias negativas dos ambientes que você está ou das energias que você frequencia no seu dia a dia, tá? Então para com isso. Se você fez errado, a culpa é sua, né, da entidade não. Quarta coisa, pombagira, né, que também é uma manifestação de Exu, faz você virar homossexual. Isso é outra ilusão terrível das pessoas. A ideia de achar que a pombagira, ou o Exu, ou qualquer outra entidade te faz homossexual. Isso é ridículo. O que acontece de fato? As pombagiras, as entidades de esquerda, elas trabalham as nossas sombras, tá? Então, o que a pombagira faz, ela ajudar você a dar vazão ao que você sente. Então, se a pessoa tem uma tendência
homoafetiva, mas ela oculta isso, ela não lida muito bem com isso pela questão social e cultural. A pombagira ajuda aquele filho, aquela filha dela a resolver esse sentimento que nasce no coração dela, a lidar melhor com esse desejo que ela tem. A pombagira ajuda a pessoa a se aceitar, porque pombagira é auto-amor. E uma pessoa que esconde a sua sexualidade, que não consegue lidar com ela, não está se amando. Consegue entender? É isso que pombagira faz. Além disso, a Umbanda é uma religião que acolhe as pessoas distintas. A Umbanda é uma religião que acolhe as diferenças. A Umbanda, por exemplo, ela permite que 2 homens se casem, que 2 mulheres se casem. A Umbanda respeita o amor. A Umbanda acredita que alma não tem sexo, que espírito não tem sexo. O corpo ele pode ter a manifestação masculina e feminina, mas todos nós temos macho e fêmea em nós, masculino e feminino em nós. Então não faz sentido, tá? Você discriminar uma pessoa porque ela manifesta o amor dela ou o desejo dela de uma forma diferente. A Umbanda acolhe, por isso que muitos homossexuais são acolhidos, inclusive se tornam sacerdotes. Dentro da Umbanda não existe essa segregação, porque existe o falso acolhimento. É aquele assim, eu aceito que você seja gay, mas você fica num espaço de reclusão. Não, a Umbanda você pode ir, inclusive, e nós temos maravilhosos pais e mães de santo que são homoafetivos, que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, que são bissexuais, que são lésbicas, que são pansexuais, que são transexuais, e são acolhidos, são amados e podem desenvolver, inclusive, um protagonismo dentro da religião. E o que Pombagira faz é ensinar você a se amar do jeito que você é, com o corpo que você tem, com a orientação sexual que você nasceu. Tá bom? Inclusive, muitas vezes, sexualidade está ligado a processos de nascimento. Se vocês quiserem, posso fazer um vídeo no futuro sobre isso. O último erro, né, que eu quero deixar muito claro aqui para vocês, é sobre Exus que se manifestam na igreja e o medo que Exu tem de pastores. Ilusão e balela, tá? Balela. Exu de verdade não tem medo de pastor. Exu de verdade não tem medo, sabe, de nenhuma religião. Ele respeita as religiões. Ele tem a dele. Ele trabalha dentro de uma religião. Mas ele não tem medo. Isso é uma ideia que colocaram nas pessoas de que existem religiões melhores e religiões piores. Os nossos Exus não têm medo de pastores. Os nossos Exus, as nossas pombagiras não têm medo de oração. Muitas vezes o que eles nos ensinam é a orar. E se você acredita nisso, você está enganado demais. Esses Exus, essas pombagiras que manifestam dentro das igrejas evangélicas, com todo respeito aos irmãos evangélicos, tá, gente? Eu não estou desmerecendo, eu acho que todas as religiões são válidas, são boas para quem está nela, desde que a pessoa esteja disposta a melhorar e a crescer. São encostos, quiumbas, eguns, muitas vezes animismo. Nossa, gente, o que tem de animismo ali dentro? Você pode ver que só manifesta ali Maria Padilha, Maria Mulambo, só as entidades assim conhecidas. Os verdadeiros nomes das entidades você nunca vê ali dentro. Nomes menos comuns, não vê. Por quê? Porque é só o psiquismo louco, desequilibrado daquelas pessoas. Além de tudo, há todo um processo que eu não vou explicar nesse vídeo, eu vou fazer um vídeo no futuro sobre, do quanto energeticamente aquele ambiente invoca energias negativas e concentra num médium que está ali. Então, por exemplo, você começa a falar, todo mundo entra meio que em transe ali dentro, os médiuns, porque existem médiuns em todos os lugares, recebem toda aquela carga magnética negativa e aí dá aqueles shows de horrores que a gente vê ali. Tá? Então aquilo ali não é Exu, aquilo ali não é pombagira, aquilo quando muito é um encosto, quando muito é um egum, e ainda assim é raro. Geralmente o que nós temos ali de fato são animismos ou desequilíbrios psicológicos ali representados. A ideia de que você tem que ter um inimigo, que a sua vida não está andando porque tem um demônio, porque tem um Exu atrapalhando a sua vida. Não é porque você não trabalha, não é porque você não corre atrás das suas coisas, não é porque você não cuida da sua energia, não é porque seu coração está podre com emoções negativas. A culpa é de fora. Então, enquanto a culpa for de fora, e aí eu incorporo fulano de tal, aí a minha consciência fica aliviada. Ali é um alívio de consciência que é dado. Mas não é Exu. E outra coisa, Exu não tem medo de oração, não. Tá? Exu não é
sabe, nem de longe isso que as pessoas imaginam. Exu é ordem, Exu é equilíbrio, Exu é luz nas trevas, Exu é estrutura, Exu é responsabilidade. E tudo esses 5 pontos que eu destaquei são desequilíbrios. São noções desequilibradas, fomentadas pelo preconceito, fomentadas pelo ego das pessoas e muitas vezes perpetuadas por nós, umbandistas e espiritualistas. Então, Exu não é do mal e Exu também não é do bem. Não na noção de mal e bem que as pessoas têm. Exu não é de todo, nem todo mundo tem Exu. Na verdade, ninguém tem Exu. Alguns trabalham com Exu quando estão em religiões de matriz africana. Exu não te leva para o mal, você vai sozinho, porque você quer ir. Exu não te torna homossexual ou nenhuma outra orientação sexual. E Exu não baixa em igreja para fazer palhaçada e Exu não tem medo de pastor, tá bom? Esses 5 pontos é muito importante para vocês. Gostaram do vídeo? Gostaram? Então deixa um like aqui, comenta aqui embaixo se você sabia disso, comenta aqui embaixo se você discorda, tá tudo bem discordar também, tá? Eu tô falando com vocês a minha experiência, o que eu aprendi, o que eu entendo da religião. Espero ter podido ajudar na sua caminhada pelo menos um pouquinho, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês no próximo encontro. Tchau, tchau!